Diga comigo. Digamos entre as nações. Irmãos, mais força. Digamos entre as nações. Reina o Senhor. Reina o Senhor. Reina o Senhor. Reina o Senhor. Reina o Senhor em São José dos Campos. Reina o Senhor no estado de São Paulo. Reina o Senhor no Brasil. Ele firmou o mundo para que não se abale. Julga os povos com equidade. Alegre-se os céus, a terra exulte. Ruge o mar e a sua plenitude. Fogue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque Ele vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, julgará o mundo com justiça, julgará o Brasil com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade, em nome de Jesus. Mais uma vez, levanta a tua mão. Pai, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queremos te dizer, Senhor, nós te amamos muito. E nesta hora nós queremos pedir para que tu estejas preparando o nosso coração para ouvir o teu recado. Permita, Senhor, que o nosso coração se aquiete diante de ti. E todo o nosso ser se volte a ti, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui para te ouvir, eis-nos aqui para falar aquilo que tem que ser dito nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, nós, neste momento, amarramos todo tipo de impedimento. Senhor, nós amarramos todo medo, amarramos o espírito de confusão, o espírito de incredulidade. Abre, Senhor, as nossas vidas para ouvir a tua voz, Jesus de Nazaré, porque nós queremos te dizer, tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és Deus dos deuses, e o teu reino dura para sempre. De eternidade a eternidade, nós te adoramos, Leão da tribo de Judá, nós te adoramos, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, tu és o resplendor da glória, tu és verdadeiramente a perfeição do grande amor do Pai. Nós te adoramos em nome de Jesus. Ser exaltado neste lugar, ser glorificado neste lugar. Santo, santo, santo é o Senhor, em nome de Jesus. Quantos de vocês estão orando para a transformação da nossa nação? Levante a mão aqueles que estão orando. Eu quero ver o Brasil transformado. Quantos estão orando assim? Levante bem a mão. É isso mesmo? Você crê que Deus está atendendo às suas orações? Amém? Irmãos, Deus está levando a sério as suas orações. Deus está atendendo às suas orações. E por incrível que pareça, não é? Você pode dizer assim, imagine, é desse jeito que Deus atende as nossas orações. Eu estou jejuando, estou orando, estou pedindo para que Deus transforme o Brasil. E é desse jeito que Ele responde às nossas orações. Sabe o que Deus começou a dizer? No ano 2005, em fevereiro, o Senhor disse para uma profetisa, uma profeta de Deus, que trabalha junto com o prefeito de uma cidade. Deus começou a dizer, diga ao meu filho prefeito, que o juízo caiu sobre o Brasil.
Isso foi em fevereiro. Em abril, sabe o que Deus disse também? Vai, diga ao meu filho, que hoje eu tirei a tampa da fossa do Brasil. O Brasil tem fossa? Eu estou perguntando, Brasil tem fossa? Brasil tem fossa? Hein? Eu tirei a tampa da fossa do Brasil. E naquela noite, isso foi de madrugada, 5 horas da manhã, às 18 horas na televisão, começou a aparecer o escândalo da madeireira. Maio de 2005. E começou. Irmãos, escândalo do Correio, mensalão, mensalinho, Valério Duto, sanguessuga, dossiê e todo o resto que você sabe. Estão me ouvindo? Quer dizer, então, tudo que está vindo à tona, o Senhor disse que tudo que está escondido vai vir à tona. Porque é Deus agindo nesta nação. Deus está respondendo. Então, não fique escandalizado nem com medo. Tudo bem, irmãos? Então, hoje eu trago aqui algumas profecias que os profetas receberam, porque vocês já ouviram dizer coisas positivas do Brasil. O Brasil é o grande celeiro de missionários, que o Brasil vai ser uma bênção, que o Brasil vai exportar isso, vai fazer isso, vai até sustentar, alimentar o mundo inteiro. Vocês ouviram muito disso, mas Deus está falando uma outra coisa também. E nós vamos ter que ouvir, porque nós vamos ter que viver num contexto um pouco diferente agora. Tudo bem, irmãos? Deus está dizendo através desses profetas, o juízo caiu sobre o Brasil. Então, um profeta escreveu assim, no dia 1º de abril, eu falei de fevereiro, falei de maio, agora estou falando de abril, do ano 2005. A história é velha, só que a igreja nem sempre ouve, nós temos que falar, tudo bem? Vamos prestar bastante atenção. No dia 1º de abril de 2005, no momento de intercessão com um grupo, no meio de uma angústia muito grande, Deus me deu a seguinte visão. Começou a se descortinar na minha frente um homem assentado sobre um trono branco de mármore. Era o Senhor, com as vestes simbolizando o Brasil. Azul, branco, verde, amarelo. Tudo bem, irmãos? É o Senhor vestido com as cores da bandeira brasileira. E ele se levantou do assento em câmara lenta, ia ficando em pé. E quando chegou em posição vertical, ele se inclinou para a frente. Embaixo dele estava o território brasileiro. De um de seus olhos caiu uma gota de lágrimas, que escorrendo atingiu a região de norte e nordeste. Todo o território estremeceu com um buraco aberto pelo impacto da lágrima, efetuando uma grande fenda de norte a sul. Isto causou grandes abalos sobre o povo, pois as águas das encostas marítimas levantaram-se, gerando muitas mortes. Eram centenas e milhares de vidas destruídas. O Senhor disse: o juízo caiu sobre o Brasil. E eu clamava, o profeta continua dizendo ao Senhor, lembrando dos justos que estavam sobre esta terra, dizendo: não há possibilidade de revogar esse juízo. Mas o Senhor foi incisivo em dizer: não, o juízo já desceu sobre o Brasil. Uma grande agitação virá do norte e nordeste. E ele cita Jeremias 10, 21, 22. Os líderes do povo são insensatos, não consultam o Senhor, por isso não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, estão chegando notícias, uma grande agitação vem do norte,
as cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em moradas de chacais. Para mim, esta visão apontava a idolatria do povo, a exportação da prostituição e ao governo braço e ferro que tem se levantado neste país. Você sabe, irmãos, Brasil é o maior exportador de prostitutas para a Europa. Por que eu estou falando isso? Nós temos que nos arrepender. No dia seguinte, Deus levantou um outro profeta. Eu mesmo está falando de um outro, que me trouxe o seguinte recado acerca desta revelação. Servo, eu tenho mandado 5 anjos aos 5 continentes, para começar a grande devastação. O continente asiático já foi movido, mas foi só um alerta, porque eis que os princípios das dores já estão no fim, e em breve começará a grande tribulação. O que aconteceu no continente asiático, irmãos? Tsunami. E não só tsunami, muitos terremotos, não é? Certo? Nós temos que prestar bastante atenção nessas coisas, do que Deus está tentando falar conosco através da ecologia. Por causa da idolatria e da festa da carne, carnaval, o meu povo tem pedido para sarar a nação brasileira. E eu tenho atendido as orações. Amém? Derramarei uma grande perseguição sobre o meu povo, que começará vindo lá de cima do norte, para tentar impedir meu povo de me adorar, de me glorificar. Mas eu o estarei sustentando e guardando. Tenho mudado a cara desta nação. O Brasil está com uma cara diferente hoje. Era país espírita, era país católico, hoje a coisa está diferente, não é? E ele fala assim: eis que sacudirei o Brasil, não com terremoto, nem com vento, mas com grandes chuvas e raios. E eis que muitos serão atingidos. Vocês viram o que está acontecendo no estado de Minas? Vocês viram o que está acontecendo no estado de São Paulo? Vocês viram o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Irmãos, Deus quando fala, Deus não brinca. Agora, o objetivo meu de falar sobre o juízo de Deus hoje é de meter medo no povo, não é, irmãos? Porque Deus, no meio de tudo isso, tem uma palavra para os justos. Tudo bem? Amém, irmãos? Há tempo tenho ministrado, ensinado e mostrado que algumas cidades estarão cheias de águas. Isso está para acontecer. Divulgue, fale da minha grandeza, leve o meu povo ao conhecimento das coisas grandes. Irmãos, em 1998, um homem chamado Samuel Doctorian, ele é um armênio que vive em Jerusalém. Ele foi para a ilha de Patmos para ter um momento de retiro alguns anos atrás. E ele teve um encontro com o Senhor. E Jesus disse para ele: eu estou enviando daqui a pouco 5 anjos para cada uma dos continentes. E a minha visita, o toque meu sobre os continentes, vai ser água, 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 água. Então todo o Golfo México vai estar debaixo d'água. Flórida vai ficar debaixo d'água. As cidades praieiras vão ficar debaixo d'água. América Central vai ficar debaixo d'água. Ele está falando isso. E no meio de toda essa confusão ecológica, haverá o maior avivamento da história. Estão ouvindo, irmãos? Agora vamos ouvir o lado científico. O que está acontecendo com o mundo? O mundo.
aquecimento global, não é? O que está acontecendo com as geleiras? Derretendo. E quando derretem as geleiras, o que acontece com o nível do mar? Sobe. Quer dizer, a palavra fala uma coisa, a ciência está confirmando. A pastora Doroti estava me dizendo exatamente isso. Irmã, lá para aquele lugar de Escandinávia, a Suécia, aqueles lados lá, não tem mais frio. Então está havendo um desajuste tremendo na natureza. Os ursos polares não se cruzam sexualmente para reproduzir. Os bichinhos, não é? Que deveriam morrer no inverno, os vermes continuam vivos. E é verdade. Alguma coisa está acontecendo, não é verdade, irmãos? Então nós temos que prestar atenção àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Então ele trouxe ao Brasil, Samuel Doctorian veio ao Brasil em 98 e trouxe essa mensagem. E a carta dele se espalhou por aí, através da internet, através dos papéis xerocados, imprimidas, não é? E nós então temos que ouvir, porque nós podemos pensar assim, esse povo é meio louco, isso vai acontecer daqui a uns 50 anos, mas só que está acontecendo agora, não é? Agora, Deus não nos abandonou. Deus está junto de nós. E todas aquelas coisas extraordinárias que Deus prometeu, através das profecias sobre o Brasil ainda, eu creio, vai acontecer. Amém? Não é, irmãos? E Deus falou comigo através também de Isaías capítulo 3. Abra Isaías capítulo 3. Nós vamos ler. Isaías capítulo 3. Fala sobre o julgamento de Judá e de Jerusalém. Ele está falando sobre os sinais de juízo de Deus sobre a cidade. Então ele diz assim, porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém, tira de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Brasília, o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Está falando de fome. Ele vai tirar, Deus vai tirar toda a liderança inteligente, capaz, honesta, justa, o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Isso é um dos sinais. Deus vai tirar as pessoas hábeis, capazes, inteligentes da direção. E Ele vai dar como governantes e príncipes meninos. Isso é versículo 4. Significa o quê? Pessoas imaturas, incapacitadas no governo como príncipes. Crianças governarão sobre eles. E o resultado, versículo 5. Entre o povo oprimem uns aos outros, haverá opressão um ao outro, ao próximo. E o ancião, pessoas experientes, vão ser confrontados, desrespeitados por meninos. E ouviu, aqueles que não prestam, os injustos, os perversos, vão confrontar os nobres, o nobre. E chegará aquele momento, versículo 6, alguém chegando ao seu irmão dizendo assim, escuta, você tem roupa, eu não tenho mais, mas você tem. Se nosso príncipe, se nossa autoridade toma sob o teu governo esta ruína. E essa pessoa vai dizer, eu não tenho nada, eu não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém está em ruína, Judá caída, porquanto a sua língua, as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto, do Senhor, testifica contra eles.
E como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Não é? O pecado está aí exposto de uma maneira desavergonhada. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Irmãos, tudo vai aparecer. Isso não vai acontecer só no mundo político, no mundo financeiro. Vai acontecer na igreja, irmãos. Porque o juízo, como é que diz a palavra? Começa de onde? Da casa de Deus. Estão entendendo? Porque o nosso Deus é justo. Ele diz que julga os povos com equidade. Ele não usa dois pesos, duas medidas. Então, irmãos, vocês vão ouvir escândalos. Vocês vão ouvir falar de escândalos. Aquele homem que parecia tão espiritual, ele andou fazendo isto. Se aquele homem que parece tão espiritual não se arrepende, não se conserta, Deus vai expor. Estão me ouvindo, irmãos? E o juízo de Deus é uma coisa muito boa. Diga para o teu irmão, o juízo de Deus é uma coisa boa. O juízo de Deus é uma coisa boa. Pode falar mais uma vez, vocês estão meio assim. Diga, o juízo de Deus é uma coisa boa. Diga, ele não usa dois pesos, duas medidas. Diga, juízo de Deus é coberto de misericórdia. Em nome de Jesus. E você sabe, irmãos, no meio de tudo isto, tem um recado para os justos. Versículo 10. Olha o recado de Deus no meio de todo julgamento dele. Ele diz, vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isto. E ele diz, versículo 10, dizei aos justos, digam aos justos, que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Digam aos justos, quem são os justos? Quem são os justos? Quem são os justos? Digam aos justos no meio de julgamento, bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Aleluia. Agora digam ao perverso, ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Agora eu vou contar uma história. A Ásia foi movido, né? Que nação teve o problema de tsunami? Como é que chama a nação que teve tsunami? Indonésia. Indonésia, irmãos, é o maior país muçulmano. No país muçulmano tem liberdade religiosa? Não tem. Mas vamos olhar, vamos ouvir um pouquinho a Indonésia, sabe por quê? A Indonésia vai ser um exemplo de inspiração para nós. Olha, gente, no meio dos muçulmanos, uns 8 anos atrás, eu recebia o pessoal, e-mails dizendo assim, por favor, orem por nós, porque eles estão destruindo a nossa igreja. Estão quebrando tudo, estão queimando. Os nossos pastores estão sendo levados para as prisões. E vinha tanto desses e-mails que eu falava assim, Deus, vai sobrar alguma coisa em Indonésia? E depois houve tsunami. E o ano retrasado, 2005, tivemos uma conferência Transformação Mundo na Indonésia. E eu falei assim, misericórdia, o que a gente vai ver lá? Acho que não sobrou nada. Mas Deus quis mostrar uma coisa extraordinária. Olha, irmãos, desde março do ano passado eu estou só falando sobre julgamento de Deus. Se você ouviu alguma coisa em algum lugar, ouça pela segunda vez, tá? Guarde no teu coração, tá bom? Irmãos, então, eu estive lá e eu vi coisas extraordinárias naquele lugar. No meio de uma nação muçulmana,
no último dia da conferência de Transformação Mundo, em Jacarta, eles encheram um campo de futebol. 160 mil crentes orando, adorando o Senhor. Quantos mil? 60. E esse povo estava conectado com mais de 60 cidades de toda a Indonésia. Mais de 60 cidades também tinha grupos de oração, em estádios, em salas, salões. Estão entendendo, irmãos? Aonde? Numa nação chamada Indonésia, numa nação onde não existe liberdade religiosa. Como é que eles conseguiram fazer uma coisa dessa? E eu entrei naquele campo de futebol chorando. Primeiro eu falei, ai Deus, isso é tua glória. E ao mesmo tempo com vergonha, Deus, na minha nação chamada Brasil, não conseguimos ainda fazer isto. Irmãos, a Assembleia de Deus sozinho consegue encher estádios. Algumas denominações enchem seus estádios. Não é verdade? Mas aquele grupo era a expressão da unidade do corpo de Cristo. Lá ninguém estava falando, eu sou da igreja disso, igreja daquilo. Todos estavam dizendo, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós somos de Jesus Cristo. A marca era Jesus. Depois de tsunami. Irmãos, e na mídia, disseram que tinha 200 a 300 mil pessoas mortas através de tsunami. Mas existe um homem, ele é um dentista, Dr. Ricardo, ele é dentista do apóstolo Lamartine Pozzella, ele é o representante oficial brasileiro junto da ONU para as áreas de desastre. Então, ele representa o governo brasileiro nesses lugares. Então, ele foi até a Indonésia. E eu fui numa conferência, mas ele foi lá para áreas de desastre. E ele trouxe outras notícias, diferentes daquilo que a mídia fala. A mídia diz que 200 a 300 mil pessoas morreram. Ele disse, morreram 2 milhões. 2 cidades de Campinas. Quanto tem aqui em São José dos Campos? Quantos mil? 700 mil. 3 vezes, mais ou menos 3 vezes, São José dos Campos. Morreram 2 milhões. Agora ouça. Digam aos justos que bem lhes irá. Eu não acreditei inicialmente nessa história. Mas eu tenho que acreditar no relatório daquele homem. Estão entendendo? Sabe o que eles disseram? Ou ele disse, no meio de todo esse povo que morreu, não existe óbito de um discípulo de Jesus. Estão entendendo? Estão entendendo? Que coisa extraordinária. Agora, irmãos, o governo indonésio tinha dito assim, olha, está proibido qualquer celebração cristã. Irmãos, quando você recebe um recado de um governo, não é? Diferente do governo como o nosso, que diz assim, está proibido qualquer expressão, qualquer celebração. E os pastores lá da Indonésia, aqui está escrito questão de Natal, né? Mas disseram assim, dia 23, 24, né? Os pastores estavam lá, Deus, proibiram celebrar o Natal. É diferente para eles celebrar o Natal no mundo muçulmano. Estão entendendo, irmãos? Né? A nossa celebração é mundana, tá certo? Não é? Então eles começaram, Deus, como é que nós fazemos? Sabe o que Jesus falou?
Não importa, não fique preocupado. Leve toda a turma para os montes. Faça retiro lá em cima. Estão entendendo, irmãos? Ele falou para vários pastores. Especialmente aqueles pastores que viveram naquela área onde o tsunami veio com toda a força. Umas 600 pessoas de diversas igrejas subiram. Estavam lá adorando o Senhor, agradecendo o Verbo que se fez carne. Irmãos, enquanto o povo de Deus estava lá em cima adorando o Senhor, veio o quê? Tsunami. Estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Que coisa extraordinária. Então, quando eu vejo essas coisas, eu ouço mais uma vez Samuel Doctoriano dizendo, e no meio de todo esse desastre ecológico que Deus está falando, nós vamos experimentar maior avivamento sobre a face da terra. Aleluia! Tudo bem? Glória a Deus! Irmãos, por isso, se você começar a sonhar com suas cidades cheias d'água, ou quando você começar a ver estas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, com as grandes águas, não é? Vocês não fiquem apavorados. Olha para Jesus. Ele tem um jeito e tem um meio. Agora eu vou contar para vocês. Tem um livreto aqui, um livreto pequeno, chama-se Alerta Litoral. Contagem regressiva para a invasão das ondas. Este homem começou a ter sonhos, mais sonhos, sobre as ondas que invadem. Agora, eu quero ler para você a carta de um pastor de Florianópolis. Este homem chama-se Ivan Alebi. Este homem escreveu uma carta para o prefeito de Santos. Ele escreveu uma carta, porque ele teve um sonho. E não é sonho qualquer. E alguns de vocês podem pensar, essa mulher só está falando de visão e sonho. Nos últimos dias eu derramarei o Espírito Santo sobre toda a carne. Meus servos e minhas servas profetizarão. Os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Visão e sonho, a linguagem profética de Deus. Amém? É assim que Deus está usando visões e sonhos. E eu quero ler essa carta para vocês. Preste bem atenção. Não durma enquanto eu ler, tá bom? Olha aqui, eu resumi essa carta, tá bom, irmãos? Peço perdão, o pastor dizendo, Ivan Alebi, peço perdão por ter demorado tanto em trazer ao conhecimento de vocês, autoridades da cidade de Santos, um sonho. Há aproximadamente 2 anos e meio, tive um sonho. Gostaria de afirmar que Deus tem me revelado certas situações através de sonhos e visões. Ele é um profeta. E eu vi as águas avançando sobre o litoral de Santos, de uma maneira trágica na orla principal da cidade. Tudo era levado pela força das águas. Pessoas eram levadas com suas bicicletas e elas tentavam desesperadamente agarrar no que podia. A cena era horrível, de angústia, de pavor e de dor. Quando acordei, escrevi o sonho, tendo a certeza que aquele sonho vinha de Deus. Mas eu não entendia por que Deus estava me mostrando aquilo. Pouco mais de um ano, quer dizer, então, fazem mais ou menos 3 anos, né, que este homem teve sonho. Pouco mais de um ano depois, presenciamos o acontecimento do tsunami, com todas aquelas cenas que muito se assemelhavam ao que havia visto no sonho.
jamais imaginaria que chegasse a ver aquilo acontecendo. Assim, Deus começou a me cobrar em procurar as autoridades locais de Santos, bem como os sacerdotes da cidade. A palavra de Deus diz que o juízo de Deus começará com os príncipes das nações. Príncipes são os governantes, que seriam as autoridades, bem como com os sacerdotes e com a casa de Israel, a igreja. O Senhor me manda dizer: diga às autoridades que se arrependam dos seus pecados, da idolatria, da corrupção. Elas não entendem que fui eu, o Senhor, que as coloquei onde estão, pois não há autoridade na terra que não tenha sido estabelecida por mim. Se elas não se arrependerem, não governarem no meu temor, e não removerem os ídolos existentes nas cidades, nas casas e dentro do seu próprio coração, e não se converterem a mim de todo o coração, levando o povo a glorificarem a mim, dando a mim toda a adoração, mas se entregarem o que é santo aos outros deuses de pedra, de madeira, de ouro, então virei, julgarei os seus atos e ferirei a sua terra. Trarei sobre elas pavor, tormento e pranto, mas se ouvirem a minha voz, eu as pouparei. E muitos, tendo ouvidos, não me ouvem, muitos, tendo os olhos, não veem, mesmo tendo o coração, não entendem. O julgamento virá através de muitas águas, e não haverá quem possa deter. Não menospreze a minha voz, pois muitos dirão: isso é impossível acontecer em Santos. Mas se assim não procederem, se arrependendo e convocando a cidade ao arrependimento, e a removerem o que é imundo e abominável diante de mim, virei sobre vocês, sobre os príncipes da cidade, sobre os sacerdotes. Restaurem o temor a mim, pois a minha honra não darei a nenhum outro Deus. Eu, o Senhor, quem digo, em nome de Jesus. Irmãos, isso aqui é brincadeira? Não é, não é? Deus está falando, não está? O que a gente tem que fazer? Eu queria perguntar aqui, quem já sonhou a sua cidade coberta de água? Obrigada, levante bem. Isso, estou vendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Obrigada, irmãos. Pessoas sonhando com as águas. Eu estava aqui pertinho, Mogi das Cruzes, não é muito longe daqui, não é? Eu estava falando sobre isso para o pastor no meu seminário. Pastor não, na primeira noite. E o pastor começou a chorar. E a esposa falou: meu bem, você está bem? E o pastor falou assim: meu bem, você não lembra? Há um mês atrás eu vi a cidade de Mogi embaixo da água. Eu convoquei os meus pastores e comecei a falar sobre isto. Eu vou para Peruíbe e a pessoa diz: irmã, eu também tive um sonho, grandes ondas vindo sobre Peruíbe. Eu vou para Recife, recebo também bilhetes dizendo: eu também tive sonho. Deus está falando, não está? Deus está falando, não está? Irmãos, essa mensagem de julgamento de Jerusalém, que eu acabei de ler aqui em Isaías, isto aconteceu no ano 586 a.C. E depois aconteceu, sabe quando, irmãos? No ano 70. Jesus já tinha dito, ano Domini, depois de Cristo, ano 70, Jesus estava dizendo: quando vocês virem Jerusalém sendo cercado, nem entre lá dentro para pregar essas coisas, fujam. Porque é hora da cidade ser destruída. Quem lembrou da palavra de Jesus e fugiu foi salvo. Quem ficou teimosamente lá dentro foi destruído. Estão me ouvindo? E repetidamente essas coisas têm acontecido. 1917,
foi constituída a União Soviética. Pouquinho antes da União Soviética se formar, sabe o que aconteceu, irmãos? O povo de Deus, na Letônia, na Armênia, na Lituânia e outras tantas nações, pertinho da Rússia, o povo começou a ouvir Deus falando: saia daqui, vai para o sul. Lá no sul tem uma nação chamada Brasil, fujam para lá. Alguns disseram: imagine só, que loucura, isso aí é de louco, imagine Deus mandando sair daqui, ir para o Brasil, aquela terra quase onde só tem macacos, só tem cobras, né? Aqueles que ouviram, se estabeleceram no Brasil. Meu professor de grego foi um leto. Estão me ouvindo? Aqueles que ficaram foram destruídos, varridos pela Revolução Russa. Estão me ouvindo? Né? 1938, 39, pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Deus começou a falar para os judeus. Judeus que moravam onde? Na Alemanha, na Áustria, Polônia, Romênia. Voltem para a Palestina. E eles diziam: como voltar para a Palestina se lá não é nossa terra? Voltem para a Palestina. Quem teimosamente ficou na Alemanha, ficou na Europa, morreram, porque foram cremados. Tá certo, irmãos? No forno de Hitler, 6 milhões morreram. Aqueles que vieram foram salvos e trouxeram o quê? Restauração de Israel. Estão me ouvindo, irmãos? E Deus está falando agora. Não é hora de nós irmos embora, não. E vem a água, então vamos embora, vamos subir para a montanha. Irmãos, eu estava no centro, sabe? Eu estava em Mato Grosso, lá não tem mar, não é? Mas num dia de sol, sem chuva, de repente a água de lá, de um rio, começa a subir. Por quê? O rio Aquidauana subiu e transbordou. Por quê? Para o rio Aquidauana desaguar, tinha que desaguar para Rio Paraná, esses lugares, não conseguia. Havia tanta água. Então, a água, em vez de desaguar, começou a voltar. Neuza, no dia de sol, o rio, em vez de correr para cá, correu para cá. E toda essa área ficou cheia. Olha, uma cheia que nunca se viu durante 10 anos. A minha casa eu deveria ter construído lá em cima e construí aqui. A água subiu mais de 1 metro. Estão me ouvindo? Não é? Irmãos, eu não estou falando isso para meter medo. Porque digam aos justos que bem irás. Só que você tem que ouvir Deus. Compreende? Agora eu quero ler mais uma cartinha. Alguém me escreveu isso aqui. Estou em Recife. Falo dessas coisas. E é um sonho de uma irmã. Os meios de comunicação, isso aqui é um sonho. Eu fui em julho, 1 mês antes da minha chegada, essa irmã sonha. Os meios de comunicação estavam divulgando que no dia seguinte viria uma grande onda, que traria uma grande devastação. A onda seria no dia seguinte. Os órgãos do governo estavam cedendo caminhões e ajudando a transportar as famílias e seus bens para locais seguros. A irmã tinha paz, Deus havia já avisado. A irmã, que sonhou, né? Família e os amigos foram levados para o município de Aldeia, aproximadamente uns 40 minutos da distância de Recife. Chegando em Aldeia, todos os evangélicos se reuniram numa casa para uma vigília e começavam a orar e clamar, pedindo a Deus direção a respeito da onda que viria. Deus deu a eles direção.
para que eles orassem da seguinte forma: que o mesmo arrependimento que houve em Nínive viesse sobre eles. Lembra? Arrependimento de Nínive? Irmãos, as ovelhinhas, os bois, as galinhas, os animais, quer dizer, até os animais tiveram que jejuar 3 dias. Eu fico imaginando, deve ter cacarejado tanto. Não é? Deve ter sido uma barulheira de animais reclamando por 3 dias, porque o rei disse: olha, Deus está dizendo que vai acabar com a nossa cidade, o nosso país. Eu vou tirar essa roupa real, eu vou me ajoelhar, vou colocar roupa de saco, eu vou me arrepender. Quem sabe esse Deus vai ter misericórdia de nós. E Deus reverteu, não é verdade? Amém? E ele pediu para que aquele grupo orasse dessa forma, que se arrependessem. Então o que eles fizeram? Então eles começaram a gemer e chorar, confessando os pecados da cidade. E enquanto eles estavam orando, tudo ainda no sonho, de repente eles foram elevados em espírito por uma dimensão muito alta, onde podiam ver todo o oceano. Eles estão orando, eles sobem. E eles começam a ver todo o oceano. Na visão do oceano, eles também viam um demônio que vinha nadando para provocar a onda, a grande devastação. Mas por causa das orações, Deus enviava do céu 6 anjos, cada um com 2 espadas nas mãos. Os anjos desciam até onde estava o demônio. Ficavam 3 de um lado e 3 de outro. Os anjos eram gigantescos. Seus pés tocavam no fundo do mar, mas a água só batia na cintura dos anjos. Aleluia! Grandões mesmo, né, irmãos? O demônio nadava como se fosse rã. Quando ele se moveu para provocar a onda, os 2 anjos que estavam à sua frente cortaram as patas dianteiras. Mesmo assim, foi liberada uma pequena onda que não causou grandes transtornos. Quando o demônio tentou dar a volta para fugir, os 2 anjos que estavam atrás cortaram as suas patas traseiras e foi destruído. E também o seu poder da devastação. Estão me ouvindo? E você vai dizer: o que nós vamos fazer agora então? Você vai ficar de braços cruzados assim? Deus falou, né? Irmãos, o apóstolo Maurício estava dizendo: queremos ser agentes de transformação onde nós estamos. Não foi assim que você orou? Então você vai ser agente de transformação. Mas como é que nós vamos fazer? Irmãos, sabe o que o Senhor falou? Ele não falou assim: se o governo corrupto se arrepender, se humilhar, se os ateus se converterem, se humilhar. Ele não disse, ele disse: se o meu povo, o seu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar e orar e converter dos seus maus caminhos, Ele atenderá estas orações. Ele fala o quê? Sararei a terra, não é verdade? Não é? Nós temos ouvido falar sobre arrependimento, não é? Muita gente tem falado sobre arrependimento da igreja. Sabe, mas irmãos, nós não sabemos o que é realmente arrepender, sabia? A gente faz tudo muito superficialmente. E deixa eu contar a história, o segredo da Indonésia. Como é que no meio de tanta perseguição, eles conseguiram uma unidade tão extraordinária? Eu queria saber, quantos pastores estão aqui? Levantem a mão, pastores, por gentileza, pastores e pastoras. Quem são líderes das igrejas? Que levantem a mão. Líder de intercessão, líder de alguma coisa na igreja. Levante bem a mão. Ok.
isto é para vocês, isso é para nós, tudo bem? Você sabe o que Deus tem falado? Sabe quem está atrapalhando o mover de Deus? O Espírito Santo quer operar. Mas Deus falou para mim, são vocês mesmos, pastores, apóstolos, profetas, líderes, que estão atrapalhando Deus agir. Meu Deus, o que é isso, Senhor? Você ouviu direitinho. São vocês. Soltem a igreja. Porque Deus quer agir. Estão me ouvindo? E nós não estamos deixando Deus agir. E tem que começar com pastores, com os líderes. Sabe, irmãos, uma coisa que mais me impressionou na conferência da Indonésia. Na primeira noite, foi lá na frente um homem alto. Ele era presidente da comissão. E ele falou, irmãos, eu estava orando pela unidade dos pastores da Indonésia. Eu orava, Deus, é tão difícil ter unidade, nós somos tão cheios de orgulho, cheios de preconceito, nós não conseguimos ser unidos. Deus, por favor, tenha misericórdia. Sabe o que Deus falou? Filho, eu queria pedir um favor a você. Pois não, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E este homem não era qualquer um. Este homem era alguém que tinha fundado 500 igrejas. Quantas igrejas? 500 igrejas. Quer dizer, não é qualquer um, não é? Sabe o que Deus falou para ele? Filho, faz um favor para mim. Se arrependa do teu orgulho. Se arrependa do teu orgulho. Se arrependa do teu orgulho. Diz que ele levou um susto tão grande. Mas ele chorou, se humilhou na presença de Deus. Se humilhou na presença de Deus. Chorou muito na presença de Deus. Deus, perdão. E sabe, irmãos, e Deus continua falando. Agora que você se humilhou, pediu perdão para mim, admitindo o teu orgulho, agora você vai atrás de cada pastor, tá bom? E peça perdão pelo teu orgulho. E aquele pastor foi atrás de cada pastor. Deus está me mandando que eu peça perdão pelo meu orgulho. E começou assim a unidade no meio dos pastores da Indonésia. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Mas a verdadeira unidade veio com tsunami. Nós somos tão egoístas. Nós estamos sentados tão confortavelmente nos nossos lugares. Deus não tem chance para operar. Eu tenho ouvido determinadas pessoas que dizem assim, Brasil, a igreja brasileira não sabe se arrepender. Estão se preparando. Hoje o apóstolo Maurício estava dizendo para mim, que o George Otis disse para ele, a igreja brasileira está tentando se preparar para o arrependimento, porque não sabe arrepender mesmo. E nós estamos tão cheios de nós, estamos tão satisfeitos, nós não temos fome de Deus. Cantamos, adoramos, dançamos, ficamos felizes com as palavras, mas nós somos egoístas, satisfeitos conosco mesmo. Deus dá uma comida, você fica, ótimo, ótimo, que bom, que gostoso. Fica satisfeito com chocolate. Quando Deus não quer dar só chocolate, de vez em quando Ele dá sim. Mas Ele quer uma comida muito mais profunda, mais consistente. O que tem que acontecer, nós temos que quebrar
Está entendendo, irmãos? Nós não temos fome de Deus. Quando houver verdadeira fome de Deus, Deus vai começar a atuar. Enquanto isso, irmãos, é perda de tempo. E hoje eu queria fazer um desafio. Sabe, irmãos, algum tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, Deus falou comigo, eu era orgulhosa. Eu me orgulhava da minha disciplina, do meu trabalho, da minha determinação. Há pouco tempo Deus falou de novo que eu sou orgulhosa. Eu falei, meu Deus! Deus, tu sabes muito bem quanto eu abomino o orgulho, porque é caminho luciferiano. Eu já falava isso tantas vezes para Deus, e eu sempre disse, vocês que estão sendo treinados em intercessão, no Ministério de Libertação, por favor, não voltem para as tuas igrejas com salto alto. Pegue capa de humildade. Não volte para a tua igreja com cara de quem sabe mais do que pastor. Eu sempre falava isso, e falo, continuo falando. Mas Deus começou a falar para mim. Você faz isso, você faz aquilo, você faz bem feito, você tenta fazer tudo bem feito, e você se orgulha disso. Eu falei, meu Deus. Não tem lugar para Deus agir. E nós temos que começar a nos humilhar diante de Deus. Nós estamos vendo escândalos no meio do corpo de Cristo. O pecado deles é meu pecado também. Nós não podemos ficar assim, está vendo o que eles estão fazendo? Porque a gente faz assim, tem 3 dedos olhando para mim. Irmãos, eu queria fazer um desafio hoje. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora. É tempo de julgamento. Mas é tempo também de graça para os justos. Feche os seus olhos. Eu queria desafiar especialmente aqueles que se consideram líderes, aqueles que são pastores. Eu queria que vocês se colocassem na presença de Deus. Examinassem seu coração. Aqueles que querem realmente se livrar desta coisa horrorosa chamada orgulho. Orgulho precede a queda. Deus quer atuar neste Brasil. Há dezenas de promessas fabulosas para a nossa nação. E Deus quer fazer. Mas enquanto nós não posicionarmos diante de Deus, Ele não vai poder fazer. Vocês poderiam vir à frente? Aqueles que querem realmente renunciar o seu orgulho. Vem aqui à frente. Vocês não estão vindo por causa de mim, vocês estão vindo por causa de Jesus. Diga para o Pai. Pai, eu preciso ser tocado por Ti. Venha. Ajoelhem. Você não está ajoelhando na minha frente, está se ajoelhando para Jesus, por favor. Quebra o teu coração. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Senhor, quantas vezes nós estamos numa conferência e voltamos a fazer a mesma coisa, Senhor. Mas queremos ser realmente transformados. Não deixe, irmãos, lugarzinho aí. Apertem para dar lugar aos outros, por favor. Em nome de Jesus. Deus, faz a obra do nosso meio. Senhor, esses homens, essas mulheres estão reconhecendo esta coisa horrorosa chamada orgulho dentro de nós. E impedimos a tua ação. Somos nós que impedimos, não são o pessoal de fora. Não é a perseguição do inimigo. Senhor, somos nós mesmos que impedimos a tua obra. Orem, abram seu coração, fale com Deus.
Fale com Deus, fale com Deus. Oh Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Chorou, corro, sadabaia da carabaxa, carabaça, dabai. Deus, tenha misericórdia. Senhor, nós pedimos perdão pelo engano que está no nosso coração. Quando nós achamos que somos muito bons. Quando nós achamos que somos muito justos. Quando nós achamos que só estamos fazendo tudo direitinho. Nós nos orgulhamos dos nossos jejuns, consagrações, Senhor, do nosso trabalho bem feito, mas, Senhor, isso não é nada diante de Ti. Se o Senhor não, Senhor, fazer alguma coisa, nós estamos perdidos, Senhor. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu não quero ser instrumento de impedimento da Tua obra. Senhor, eu não quero ser impedimento para o teu avivamento, porque, Senhor, tem que acontecer algo nesta nação, para que o teu propósito venha se cumprir nesta nação, irmãos. Pai, nós pedimos para que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, começa a julgar o meu coração, começa a quebrar o meu coração, começa a me humilhar, Senhor, porque, Senhor, não tem lugar de intimidade, de uma comunhão perfeita contigo, se nós não nos ajoelharmos, se não nos quebrantarmos, Senhor. Pedimos perdão pela nossa vaidade, a nossa altivez, o nosso orgulho, a nossa autossatisfação, achando que está tudo bem. Não está, Deus. Ora, barabacoça da mãe. E, Senhor, nós apontamos os outros como fonte da desgraça, mas, Senhor, Senhor, está nas nossas mãos o destino, porque assim o Senhor fez, e nós somos indignos. Tenha misericórdia, papai. Em nome de Jesus. Senhor, quebra, por favor, nós não queremos voltar a viver da forma como sempre vivemos. Mas, Senhor, nós queremos algo profundo nas nossas vidas. Perdão, porque somos nós que impedimos a obra do Teu Espírito. Senhor, pedimos perdão porque somos nós que não permitimos o Senhor agir. Nós impedimos a Tua obra. Somos nós, Senhor, somos nós. Mas, Senhor, nós pedimos, Senhor, ajuda-nos a nos humilharmos. E, Senhor, ajuda-nos a nos arrependermos da forma como Tu queres. Em nome de Jesus, nós queremos verdadeiro arrependimento profundo, Senhor. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia. Começa um arrependimento profundo no meu coração, Pai. Ora baixo codobo, sararabá, xadabai. Ora caçararabaracá, xadabai. Senhor, trabalha conosco. Opera, Jesus. Opera, Senhor. Tenha misericórdia. Senhor, tira de nós os nossos pecados escondidos, o nosso orgulho espiritual. Jesus, nós pedimos perdão pelo espírito de competição, pedimos perdão pela inveja, pelo ciúme, acharmos que somos melhor do que os outros. Pedimos perdão. Pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão porque nós queremos que o nosso império apareça mais do que os outros.
Nós queremos que o nosso ministério seja mais conhecido do que os outros. Senhor, pedimos perdão pela nossa egolatria. Nós condenamos, Senhor, a idolatria daqueles que adoram imagens, mas nós temos os nossos ídolos, e o nosso ídolo muitas vezes somos nós. Pedimos perdão. Em nome de Jesus. Senhor, começa um verdadeiro arrependimento dentro de nós. Senhor, a tua palavra diz que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento, porque nem arrepender sabemos. Que o arrependimento, estilo Nínive, venha sobre cada um de nós. Tenha misericórdia. Pai, eu peço perdão, nós pedimos perdão pelos pecados que os teus servos têm cometido. Chefes de igrejas, líderes de grandes denominações, são nossos pecados também. Pedimos perdão, Jesus. Pedimos perdão. Olha para nós, Jesus. Lava-nos, lava-nos, lava-nos. Lava com sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus.